Amigos, boa noite. Senhoras e senhores, os comunistas, primeiro lugar que eles se infiltram é no meio militar, nas Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Isso foi sempre assim, ao longo da história do planeta, do mundo, né? Então, meus amigos, existem, eu acredito que milhares de comunistas dentro das Forças Armadas, que muitos já eram comunistas, antes começam até como soldados e depois chegam lá a general. Outros fazem concursos e passam lá, já assumem um cargo de oficial. Há 40 anos atrás, eu estava lendo sobre o comunismo, como é que a Rússia foi desmoralizar a igreja cristã, as igrejas. Eles pegavam comunistas, que eram gays e pedófilos, e botavam para estudar para ser padres nos seminários. Eu, por exemplo, estudei no colégio de padres salesianos, que 30% dos padres eram gays e pedófilos. E essa é uma estratégia dos comunistas. O Mourão falou que o general Mourão falou que houve 3 intentonas comunistas, eu achava que eram 2. Uma, se não me engano, em 1935, foi aquela que os marinheiros, os tenentes, lá do Forte do Copacabana, deram um golpe dentro do Forte do Copacabana, mataram tenentes dormindo até, tenentes que não eram comunistas, e dominaram o forte. Aí a Marinha teve que pedir ajuda para o Exército, que foi lá, em 24 horas dominou. E, se não me engano, foram mais 2 quartéis, 2 estados, se não me engano, Pernambuco, ou Natal, ou no Rio Grande do Sul, alguma coisa assim. Então, a história brasileira, nossa história, da nossa nação, né, do nosso povo, é essa. Os militares comunistas com armas, né, obtendo e tentando implantar o comunismo brutal, radical, aquele que vai, expropria, mata e não quer nem saber de nada. É o comunismo radical brutal. Então, já está na nossa história. Na nossa história. Teve um general que eu admiro que falou que os militares é povo, é igual à sociedade civil. Então, eu acredito que 40% da população brasileira já é comunista, já é socialista, porque adora o emprego público, faz tudo para puxar o saco do vereador, do deputado, do prefeito, para conseguir um emprego público, para conseguir um remédio, para conseguir ser operado. É isso que os comunistas fazem. Eles deixam o povo dependente do Estado. O Estado é o governo, né? O Estado, quando se fala Estado, é o governo. O governo federal, o governo dos estados e os governos dos municípios. Então, se 40%, 50%, na minha opinião, eles votam no PSDB, no PMDB, no PT, no PSOL e outros partidos, que no fundo são quase todos socialistas. Me diga um político que seja de direita mesmo. Por isso que eu falo que devíamos fazer no Brasil futuramente um partido de extrema direita, que seria para apoiar os militares quando eles chegassem ao poder, quando o Bolsonaro invocasse o artigo 142 para fazer uma intervenção constitucional democrática, porque está na nossa Constituição. É possível fazer uma intervenção militar até, botar militares lá, sendo auditores e controlando o Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados e o Senado. E é isso que nós precisamos. Não se esqueçam, não se iludam, o Brasil já é um país comunista, com uma longa história de comunismo no Brasil. Agora, volto a dizer, vamos ter compaixão dessas pessoas letradas, cultas, ricas, teoricamente da elite brasileira, que não sabem dessas coisas. Ou eles sabem, mas não elaboram raciocínio, não pensam. Houve uma intentona comunista lá no Forte Copacabana, em 1935. Aí os tenentes comunistas mataram os outros tenentes que não eram comunistas e dominaram o forte. Imagina! Em plena regime militar, de 64 a 85, os comunistas invadiam os quartéis,
Claro que com cumplicidade de militares lá dentro dos quartéis. Na Revolução, na intervenção de 64, 85, onde os generais governavam e administravam o Brasil, e eles indicavam o governador, eles indicavam o prefeito. Era assim mesmo, viu, meus amigos? Por isso que não tinha tanta roubalheira. Se respeitava mais as instituições. A própria população tinha medo, o próprio governador tinha medo de roubar, já que ele foi indicado pelas Forças Armadas. Então, meus amigos, esse pessoal pensa assim, isso aconteceu. Não, os comunistas não desistem nunca. O próprio Olavo de Carvalho nos ensinou que eles fazem plano com 40 anos de antecedência, 50 anos. E daí eu me lembrei da história lá que eu li, que os comunistas da Rússia pegavam comunistas e se espalhavam pelo mundo para estudarem, para ser padres, pedófilos e gays, para desestruturar a sociedade e desmoralizar a igreja, porque os comunistas são ateus, né? Ateus. Meus amigos, é isso aí. Não vamos nos esquecer. Se 5% da população dos militares sejam comunistas, tem mais ou menos 1 milhão de militares na ativa e na reserva, 1.300.000. Então tem mais de 60 mil militares comunistas ativos, trabalhando dia e noite para enganar a população, para implantar o comunismo, porque daí eles se beneficiam do poder que eles têm, com boas aposentadorias, etc. E outras coisas. É isso aí, meus amigos. Os comunistas não amam o povo, não amam o país. Eles querem o poder pelo poder, para poder roubar mais, ter mais poder e viver no luxo, enquanto o povo sofre, o empresário sofre. Nós, empresários brasileiros, estamos quebrados. A maioria deles está devendo. A economia, eu acredito que essa crise vai continuar mais 5, 6 anos, talvez 7 anos. Nós já estamos em crise há 6, 7, 8, 10 anos já. Tudo é muito difícil no Brasil e vai ficar cada vez mais pior. E outra coisa, milhões de brasileiros já fugiram do Brasil. Não se fala que estão fugindo lá da Nicarágua, lá da Venezuela. No Brasil já deve ter milhões de brasileiros que fugiram do Brasil há 20 anos, que eles entenderam que aqui no Brasil já está implantado bagunça, o comunismo, né? Que o comunismo é bagunça. É isso que os senhores têm que saber. Então, essa bagunça louca só existe em país comunista, lugar que não tem governo. Eles fazem de propósito essa bagunça. Essa bagunça que existe no Brasil, meus amigos, essas multas insanas, essas multas sacanas, e essa burocracia louca, essas maldades dos funcionários públicos, é porque é comunismo aqui. Não existe isso num país normal, num governo normal, numa instituição normal. Um abraço, pessoal. Por favor, compartilhe. Acreditem, nós temos que ensinar à população que boa parte das nossas Forças Armadas são comunistas, infiltrados por comunistas, ou foram doutrinados lá dentro mesmo por outros militares comunistas. Então, os generais e oficiais e tenentes e soldados que não sejam comunistas, vocês têm que conversar entre vocês. Vocês precisam conversar. Não pode falar sobre política dentro do quartel, por que não? Essa lei já acabou. Os militares podem falar sobre política, sim. O militar que diz que não se pode falar sobre política dentro de um quartel, desconfie desse militar aí. Um abraço, pessoal. Boa sorte e bons momentos. O Bolsonaro não é capitão? E falava de política e tudo mais. Tem milhares de generais e oficiais, tenentes, coronéis falando sobre política. Falem sobre política. Falem.